Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Aprenda Forex com o Vitor FX. Eu sou o Vitor, estamos iniciando agora o nosso módulo 8 do curso, o módulo que vai falar sobre vários indicadores, tá? Essa é a nossa aula 8.1 e nós vamos falar sobre médias móveis. Médias móveis, sem sombra de dúvida, é o indicador mais utilizado no mundo, tá? Sem sombra de dúvida, ele é o mais utilizado. Existem dezenas de estratégias que eu chamo de estratégias receitas de bolo, que a gente utiliza com médias móveis, tá? Não é fator decisivo para mim, no meus setups, para abrir uma operação, tá? Mas sim, eu utilizo médias móveis. Sem sombra de dúvida, como eu já falei, é o indicador mais utilizado. Já vou passar aqui para o gráfico. Já passei aqui para o gráfico, tá? E aqui no gráfico, a gente está tendo um gráfico limpo. Esse aqui é um gráfico limpo, somente com os candles. Para a gente utilizar as médias móveis, eu vou ensinar a inserir as médias móveis, a configurar as médias móveis, quais as médias móveis que eu mais utilizo, tá? E por que são as que eu mais utilizo. Antes de eu mostrar como inserir as médias móveis, vamos para o primeiro padrão, definição, na verdade, de médias móveis, tá? Média móvel, na verdade, ela tem esse conceito por ela fazer a média do preço, tá? Em determinado período de tempo para trás. Por exemplo, se eu tenho uma média móvel, se eu insiro no gráfico uma média móvel de 10 períodos, aquele preço que aquela média está nesse momento, ela é representada em forma da média, em forma da linha, lá no gráfico, como eu vou mostrar aqui, pela média dos 10 últimos períodos. E o que define esses períodos? O que define esses períodos são os candles. Por exemplo, se eu quero definir uma média móvel dos 10 últimos períodos, então eu vou pegar um candle fechado já, tá, pessoal, para trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média desses últimos 10 candles seria representada pela linha da média móvel, tá? Então, é basicamente isso o que é a média móvel. A média de determinados períodos passados, tá? Um outro fundamento muito interessante da média móvel é que o preço sempre tende a voltar na média, tá? Esse é um dos fundamentos. Outro fundamento das médias móveis é que a gente utiliza muito as médias móveis para definir tendências. Então, se a média móvel está abaixo do preço, o preço está aqui. Se a média móvel está aqui embaixo e o preço está acima da média móvel, nós dizemos que a tendência está de alta, tá? Se a média está aqui e os preços estivessem aqui embaixo, nós diríamos que a tendência está de baixa, porque os preços estão abaixo da média móvel, tá? Tendência de alta, tendência de baixa, média móvel em qualquer período que seja. Se eu estiver utilizando a média de 10 e o preço estiver acima da média de 10, o preço está em tendência de alta na média de 10 períodos. Se eu estiver utilizando, que é a principal, a tendência na média de 200 períodos e o preço estiver acima da média de 200 períodos, tá? Então está em tendência de alta. Se estiver abaixo, está em tendência de baixa. Então esse é o padrão, o fundamento básico quando a gente fala sobre médias móveis, tá? Existem também dezenas de setups com médias móveis, cruzamentos entre médias móveis, da média de 10 com a média de 21, com a média de 200, ou então setups que esperam tocar na média móvel para comprar, ou tocar na média móvel para vender, tá? Existem vários setups diferentes para médias móveis. Na nossa parte do curso de estratégias, também vou ensinar alguns setups utilizando médias móveis, tá? Embora eu venha falando para vocês durante todo o curso que eu não foco em estratégias receita de bolo, essas estratégias que tem que fazer A, B e C que vai dar certo. Eu não acredito nisso. Acredito que o mercado é dinâmico, que ele muda, que a gente tem que aprender a ler o mercado, tá? De acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos agora, quando eu estou gravando esse curso, tá? Nas eminências das eleições americanas, lá nos Estados Unidos, tá? Muito provavelmente sinais de candles, todos esses sinais que eu chamo de receitas de bolo, esses sinais prontos, muitos deles tendem a não funcionar. Por quê? Porque o fundamentalismo está predominando
está predominando nesse momento do mercado, tá? E assim é no dia a dia, sai uma notícia, muda o conceito. Então, as médias já não funcionam, ou outro qualquer indicador já não funciona. É por isso que as minhas próprias estratégias, que eu também vou passar algumas delas para vocês, eu utilizo sim 1, 2, 3, até mais indicadores para ter uma visão. E o que define, o indicador, na verdade, que define eu fazer a operação é a minha cabeça, é a minha leitura e o meu dedinho ali é o meu principal indicador que define para eu fazer uma operação sim ou não, tá? Então, para a gente trabalhar com as médias móveis, tá? A gente precisa inserir elas nos gráficos. Para a gente inserir as médias móveis nos gráficos, a gente vai aqui, ó. Primeiramente, a gente vai procurar aqui o menu. Opa, peraí, não é essa. A gente vai procurar aqui, ó, o menu inserir, tá? Aí vamos lá em inserir, indicadores, tendência, aí tá aqui em cima, ó, Move Average, que é média móvel, tá? Clicamos aqui em Move Average, aparece aqui pra gente essa telinha que é para configurarmos o nosso indicador de média móvel, tá? A gente tem que inserir aqui as informações que a gente quer que sejam aplicadas à nossa média móvel. Lembrando, a gente pode utilizar quantas médias móveis a gente quiser no gráfico, 1, 2, 3, 10, quantas médias móveis você quiser. Basta você querer saber que leitura você quer fazer no gráfico naquele determinado momento, tá? Mas para a gente fazer a configuração, a gente tem aqui as abas parâmetros, níveis e visualização. Basicamente, a gente só utiliza a aba de parâmetros, tá? A gente vai utilizar aqui, o primeiro ponto vai ser o período, tá? O método, aplicar a e o estilo. São as únicas coisas que a gente precisa, na verdade, configurar. Deslocar não precisa, níveis também não precisa, e visualização é somente se você quiser escolher determinado tempo gráfico para você só exibir a média móvel em determinado tempo gráfico. Então vamos lá. Eu vou configurar primeiramente a média móvel mais utilizada no mundo todo, que é a média móvel de 200 períodos, tá? A média móvel de 200 períodos é a principal média móvel que todo mundo diz e utiliza para definir a tendência, tá? É uma das médias mais fortes do mercado, sem sombra de dúvida. Eu vou colocar ela aqui, vocês vão ver como é a ação do preço sempre que está nas médias móveis. Porém, pessoal, existem dois tipos de médias móveis, tá? As médias móveis simples, na verdade existem 4 tipos, tá? A gente utiliza muito 2 tipos. Existem as médias móveis simples, como está aqui, ó, exponencial, smooth e linear, tá? Eu utilizo a simples e a exponencial. Qual a diferença da simples e a exponencial? O cálculo que ela é feito. O cálculo é o mesmo, tá? A de 200, mas é como se fosse uma potência, uma razão que ele coloca ali. Tecnicamente, a exponencial ela é mais precisa, tá? Ela é mais suave, digamos assim. Já a simples, vou mostrar aqui, na verdade, a diferença das duas. Vamos inserir aqui, ó, período. Vamos colocar aqui 200 períodos, tá? A média móvel de 200 períodos. Vamos deixar primeiramente aqui a simples. Eu utilizo, na média de 200 períodos, eu utilizo as duas, a simples e a exponencial. E eu vou colocar as duas aqui no gráfico e vocês vão poder ver a diferença de uma para outra, tá? Ambas sempre aplicar ao fechamento, a close. Todas as médias, eu particularmente, só utilizo elas aplicadas a close, que é o preço de fechamento, tá? Estilo. Média móvel de 200, eu costumo, na verdade, colocar cores nas minhas médias. Determinada cor, já sei qual média é, de forma visual, fica muito mais fácil. A média de 200, eu geralmente sempre uso a cor vermelha, tá? E tá aqui, red. Aqui eu tenho a opção de colocar a linha em tracejada. A simples eu sempre deixo aqui em linha, tá? E eu sempre deixo a de 200 simples, ela nessa linhazinha mais espessa aqui, ó. Prontinho, aí vou aqui agora, ok. Opa, então eu tô aqui, ó, no gráfico do ouro, em 15 minutos, tá? E tenho aqui a média de 200 em 15 minutos no ouro, tá? De cara, a gente já vê como ela é respeitada. Olha o ponto que ela respeita, olha o ponto aqui que ela praticamente segurou. Deixa eu diminuir aqui esse gráfico, deixa eu desabilitar aqui essa opção e essa. Vamos voltar aqui o gráfico. Olha, média de 200 servindo como suporte. Outro detalhe também, tá, pessoal? As médias móveis, elas também servem como suporte e resistência, tá? Olha,
Coincidência? Isso aqui não é coincidência, é porque realmente, olha para isso. É porque realmente a média de 200 ela é uma média pesada. O preço real acontece, obviamente, do preço vir aqui e romper, mas na maioria das vezes o preço vem e segura, tá? O preço geralmente vem e segura, pelo menos no primeiro toque nela. Muito difícil um preço vir e romper a média de 200 já no primeiro toque. Olha como se viu aqui de região de resistência, depois suporte, tá? E é isso aí. Isso aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Se eu colocar no gráfico aqui de 1 hora, por exemplo, olha aqui, ó. Nesse momento, no ouro, ela tá passando aqui, ó, na região, a média de 200 simples, tá servindo de resistência, tá? Tá servindo de resistência. Muito provavelmente, o que ele pode fazer, ó? Veio, caiu, voltou, ele poderia sim dar uma outra pernada para baixo. É uma possibilidade, tá? Seria uma possibilidade. Vamos colocar aqui em 4 horas. Perceba, pessoal, que a mesma média, sempre que eu vou mudando o tempo gráfico, ela vai me dando aí uma informação diferente, tá? E por que a média de 200 períodos? 200 períodos porque ela simplesmente está pegando aqui, ó. Deixa eu botar aqui no começo. Ela está pegando aqui os 200 últimos fechamentos de candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí para trás até o 200 e está fazendo uma média sempre deles, tá? Por isso que é 200 períodos. Mas eu falei para vocês que eu não utilizo a média de 200, eu não utilizo somente a simples. Eu utilizo a simples e a exponencial, porque aí eu tenho uma visão mais detalhada do que está acontecendo no mercado. Aí eu consigo pegar os ruídos que o mercado me dá. Como é que eu insiro agora a mesma média de 200 no mesmo gráfico de forma exponencial? Vou inserir indicadores, tendência, move average. Beleza. Aí já ficou aqui as últimas configurações, ó, que eu utilizei, 200. Já está aqui, ó, 200, simples, close, a cor, tudo já fica da última vez que eu utilizei. Eu só vou mudar aqui, ó. Eu quero botar ela exponencial. E para diferenciar uma da outra, eu gosto de colocar ela aqui, ó. Coloco a linhazinha fininha e coloco ela aqui, ó, a tracejada. E confirmo. Prontinho. Agora eu tenho a simples e tenho a exponencial. Vocês podem ver que na maioria, olha como é interessante, na maioria das vezes, quando não respeita a simples, como está respeitando aqui, ele, por exemplo, aqui, ele não chegou na simples, mas chegou na exponencial. Não chegou na simples, mas chegou na exponencial. Furou a simples, furou a exponencial. Furou a simples, mas caiu de novo. Não chegou na simples, mas chegou na exponencial. Não chegou na simples, mas chegou na exponencial. Então é por isso, tá, que eu gosto de inserir as duas médias de 200. Tanto a simples quanto a exponencial, tá? Tanto a simples quanto a exponencial, para mim, pelo menos a de 200 é fundamental que eu tenha. E obviamente, enquanto menor o tempo gráfico, maior vai ser a diferença entre uma e outra, tá? No tempo gráfico aqui diário, ó, no D1, a diferença delas é bem pouquinha, tá? Mas se eu já coloco aqui, por exemplo, no gráfico de 1 hora, já tem determinados locais que elas estão mais longe uma da outra. Se eu colocar aqui em 15 minutos, olha isso, ó. Tá mais longe uma da outra, tá? Vitor, qual é a melhor? Qual é a melhor? Tanto faz, depende do que eu estou buscando, tá? Por exemplo, se eu quero fazer aqui uma operação de compra. Eu estou no ouro, no gráfico aqui de 15 minutos e eu quero fazer uma operação de compra. Beleza. Quando ele chegar aqui na exponencial, eu já estou esperto. Se ele me deixa mais um sinal, eu já faço aqui. Mas se ele rompe, vem para cá e me deixa o sinal aqui, beleza também. Aí eu posso fazer uma operação aqui. Dependendo do meu gerenciamento, eu posso fazer uma operação aqui e outra aqui. Como a gente vai fazer, varia, vai depender da estratégia e do gerenciamento, tá? Mas, pelo menos as médias de 200, eu gosto de inserir as duas, a exponencial e a simples. Outra média, tem mais duas, tá? Que eu vou mostrar aqui, pelo menos que são básicas, são as médias de 10 e as médias de 21 períodos, também são muito utilizadas. Eu, particularmente, também utilizo a média de 62 períodos, tá? Vou colocar aqui, ó, no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui esse texto, ó.
Vitor, médias Vitor. Vou colocar aqui as médias que eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar as médias de, vamos colocar aqui, 10, 21, 62 e 200. E 200. Simples e exponencial. Essas são as que eu gosto de utilizar, tá? Vamos lá. 10, 21, 62, eu utilizo somente a simples. Mas também pode ser exponencial, não tem problema, tá? Não tem problema se você vai usar a simples ou a exponencial. Eu, na verdade, eu utilizo a exponencial nas de 10, na de 21 e na 62, é isso que eu utilizo. E a de 200 eu utilizo a simples e a exponencial, tá? Mas não teria problema nenhum utilizar a simples em 10, 21 e 62 e utilizar as duas nas de 200, tá? Vai ficar a diferença da simples e a exponencial para de 10, 21 e 62 não vai ser muita diferença não, tá? Principalmente se você for operar ali no tempo gráfico maior. Vai ser de boa, tá? A não ser que você queira utilizar um scalper, fazer um scalper no tempo gráfico muito pequeno, aí sim você vai ter que realmente saber o que você está fazendo para saber se você vai escolher a média simples ou a média exponencial nas médias de 10 e 21, tá? Então essas são as médias que eu utilizo. Para a gente inserir aqui, para a gente concluir, eu vou inserir indicadores. Move Average já está aqui em cima, ó. Aí eu vou colocar de 62. Eu gosto de utilizar de 62 ela purple, que é roxa. Gosto de utilizar ela assim. Gosto de utilizar ela assim. E vou deixar ela exponencial. Beleza. Agora eu vou inserir indicadores. Move Average 21. Eu gosto de utilizar ela amarela. E gosto de utilizar a média de 10. Que gosto de utilizar ela branca. Essas são as cores que eu utilizo porque ficam fáceis para mim identificar, tá? Percebam que em alguns períodos de tempo, as médias móveis estão aqui, ó. Elas estão como? Elas estão flat. Vou colocar aqui, elas estão flat. Que é quando elas estão de lado. Tá? Nesse momento elas estão flat, que elas estão de lado, e elas estão embaralhadas. Como vocês podem ver, elas estão todas enroscadas aqui. E o que é que isso indica? O que é que isso aqui indica para mim? Isso aqui para mim indica consolidação, tá? Médias móveis juntas assim, todas embaralhadas, quando elas estão flats, é sinônimo de consolidação, tá, pessoal? Então, aulas de médias móveis é basicamente isso, tá? Elas servem para a gente definir tendências. Olha como as médias ela tem um poder, a média de 62 períodos que eu utilizo, ó. As médias, principalmente as médias de 10 e as médias de 21, elas são para tendências mais rápidas, e as de 10, que são essa branca aqui, é a tendência mais rápida ainda, tá? Quando o preço ele tá sempre assim, ó, acima da média de 10, como ele tá aqui, ó, quer dizer que a tendência tá muito forte, tá? Quer dizer que a tendência tá muito forte. Então, pessoal, médias móveis é basicamente isso daí, é muito simples a gente trabalhar com médias móveis e nas aulas de estratégia a gente vai sim aprender alguns setups para médias móveis, beleza? Então, tamo junto e até a próxima aula.